Ainda em informações de acompanhamento dentro da configuração de propriedade, nós temos as configurações da seção. Dentro de configurações da seção, a gente pode definir qual é o tempo limite que nós vamos utilizar para registrar a sessão de um usuário. Então, nós temos aqui como uma escala o tempo mínimo de 1 minuto e o máximo de 4 horas. E o que a gente indica? Se é um site que tem pouco conteúdo e que a ação esperada deve ser realizada rapidamente, a gente vai colocar aqui um tempo mínimo de 1 minuto a 30 minutos de registro dessa sessão, e aí o Analytics vai considerar essa sessão como esgotada, não mais uma sessão ativa. A mesma coisa acontece para o tempo limite da campanha. Se as nossas campanhas elas são sazonais e tem um padrão de duração de tempo mensal, trimestral, quinzenal ou anual, dependendo às vezes, a gente tem campanhas aí que podem permanecer por 12 meses, isso vai muito de acordo com cada modelo de negócio e cada dinâmica também da questão de vendas e de promoções. A gente pode definir aqui numa escala de 1 mês até 24 meses, ou então de dias. Se a gente quiser trabalhar com quinzena, né, a gente pode colocar até 15 dias e aplicar para que o Analytics entenda que ele deve registrar o limite da sessão como esgotado a partir de tantas horas ou tantos minutos, considerando aí um tempo limite de campanha sazonal de meses ou dias, horas até minutos a gente pode também trabalhar, tá? Mas é um parâmetro que vocês podem definir e isso é muito variável de acordo com cada modelo de negócio e cada dinâmica de que é trabalhada as campanhas e também o tipo de site e conteúdo que vocês têm nesse canal que está sendo analisado e as informações coletadas. Depois nós temos a origem de pesquisa orgânica, vamos cancelar aqui, né, para não atualizar as informações na plataforma. Em origens de pesquisa orgânica, a gente adiciona os mecanismos de pesquisa numa lista padrão de origens de pesquisa orgânica, para a gente identificar os usuários que acessarem os sites utilizando esses mecanismos de pesquisa, né, que estarão nessa lista, serão exibidos como tráfego orgânico nos relatórios. Então, a ordem dessa lista ela pode afetar, sim, a maneira como esses dados aparecem. Então, vocês podem colocar aqui mecanismos de busca como o nome do mecanismo, né? A gente pode colocar aqui o Google como padrão, né? O domínio contém qual é a parte principal desse mecanismo de pesquisa dentro do domínio? É o próprio nome do domínio. E um parâmetro de consulta. Vai ser o quê? Palavras-chave, vão ser termos, a gente pode usar termos ou palavras-chave, pode usar URL. Qual o parâmetro que a gente quer atribuir para essa lista de pesquisa? E o caminho contém é opcional. Se vocês quiserem colocar alguma parte desse caminho de acesso que contém para vocês identificarem como uma busca padrão, como por exemplo um www ou um .com.br, vocês podem colocar, mas a gente sempre aconselha que esse caminho aqui ele fique sem uma restrição, sem um termo de restrição, para que a gente consiga ter uma amplitude maior aí na captura desses dados vindos pela busca orgânica pelos mecanismos de pesquisa. E aí vocês têm uma lista com a relação dos mecanismos de pesquisa que vocês querem que sejam identificadas aí e categorizadas as origens de pesquisa orgânica dentro dos relatórios de vocês na plataforma. Nós temos ainda a lista de exclusão de referência, aonde você exclui domínios de tráfego de pesquisa por referência e usuários que acessam o site utilizando esses domínios aí obviamente não vão ser considerados como tráfego de referência nos relatórios. Vocês podem utilizar, por exemplo, para tirar o domínio da empresa de vocês a esse relatório aqui de tráfego do referenciador. Tá aqui o www completo, né? Como um domínio que a gente não quer que seja identificado e inserido nos relatórios de tráfego de referenciador. E ele fica automaticamente salvo aqui na lista de exclusão de referências. E a exclusão de termos de pesquisa, onde a gente pode definir termos de pesquisa que a gente quer excluir das origens de tráfego orgânico. O nome da empresa, por exemplo, a gente pode definir que não quer que o nome da empresa seja classificado como um termo de pesquisa
no tráfego orgânico registrado nos relatórios.